E neste momento, a palavra com o primeiro vice-presidente, meu filho, e ele fala em nome do Senhor. Aplauda ao Senhor pela vida. Eu cumprimento a noiva lavada, remida no sangue, cheia de poder com a paz do Senhor. Quem é que tem esse poder dado por Jesus Cristo? Levante a mão e diga: graças a Deus. Está escrito: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e dano nenhum lhes fará as trevas. Por quê? Porque Deus é aquele que garante a nossa vitória. Acho que poucos acreditam nisso. Deus é aquele que garante a nossa vitória. Olhe para quem está do seu lado aí, constrange essa pessoa. Dê um sorriso com os olhos para quem está do seu lado. Agora, por gentileza, me faça um favor. Olha do alto da cabeça a planta dos pés. Não, mas tem que ser lento, gente, calma. É para constranger assim, ó. Não sei se você tem um privilégio de ter um pastor bonito desse aí do seu lado, mas olha carinhosamente e diga assim: tens tu fé que Deus deixou a maior revelação para agora? Diga: tem tu fé nisto? Diga assim: parabéns pela escolha da roupa. Você vai falar ficou bonito e você vai falar que ficou bonito. Diga: deixa de ser menos simpático, vai, ficou bonito. Então dá uma salva de palmas e agradecimento a Deus pela vida de quem está sentado do seu lado. Neste momento quero agradecer ao bom Deus por essa grande oportunidade, agradecer ao melhor papai do mundo, pastor, presidente, fundador, reverendo Marco Antônio Mendes, por essa honraria que eu não sou digno, mas obrigado por me fazer digno. Quero parabenizar a minha esposa, diaconisa Geisiane Mendes, toda a diretoria, todas as pioneiras, todas as mulheres de oração e todos os homens de oração também. Que Deus continue fortemente sustentando essa intimidade que nós temos. Que nós, só quem tem vai colocar aí uma ênfase agora no temos, né? Só nós que... Eita, aleluia. Livro de 2 Crônicas, o capítulo de número 7, o versículo tema sugerido para nós essa noite é o de número 14. Segundo livro dos Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. Estou muito feliz de ver muita gente bonita aqui. Quantos acharam? Diga amém. E diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Senta dando glórias a Deus e uma bela linda salva de palmas para o nosso Jesus Cristo. Eita, povo de Israel, relembrar é viver. Todas as vezes que Deus nos dá a oportunidade de lermos a Bíblia e de estudar um pouco mais sobre os nossos antepassados, nós vamos ter um privilégio muito grande. E esse privilégio que teremos, peço que todos, por gentileza, eu sei que estão se assentando, se ajeitando, é só para nós entendermos aqui. Quando nós aprofundamos nas sagradas letras, e nós procuramos entender um pouco mais sobre a história de Israel, nós bem sabemos que hoje nós somos o novo Israel de Deus. Tudo o que o povo de antigamente sofreram lá atrás, hoje
nós também temos sofrido muito. É claro que o avanço tecnológico, ele tem trago muitos desafios para o povo de Israel de hoje, para o povo de Deus hoje. Mas no capítulo 7, aonde lemos aqui de 2 Crônicas, tem algo muito especial aqui. Já começa o versículo de número 1 falando que Salomão, diga comigo, Salomão, após ele ter terminado a obra do grande templo do Senhor, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus derramou fogo dentro do templo. Claro que, biblicamente, nós vamos ter um paralelo lá no início do livro de Atos dos Apóstolos. Temos que respeitar a cronologia, é claro. Na época aqui de Salomão, ainda não se havia descido o Pentecoste, o Espírito Santo de Deus. Mas não podemos ser ignorantes, que não tinha as rajadas de línguas estranhas, mas o poder era o mesmo, que saía-se de um único Deus verdadeiro. E é importante nós termos a ideia que, quando estava pronto o templo, a faixa verde e amarela estava agora tapando as portas do templo. Então Salomão estava com os sacerdotes, com os levitas, tudo na porta do templo. E quando eles estavam na porta do templo, preste atenção aqui que é um interessantíssimo agora. O anjo corneteiro, ele está aí? O anjo corneteiro já recebe talvez de Gabriel, o mensageiro do Senhor, o secretário, e ele vai até o anjo, e ele avisa ao anjo, vai na cabine agora que está no alto, e prepara para você dar uma ordem, um decreto no céu. É bom lembrarmos agora e recapitularmos para a mente não confundir. O povo estava do lado de fora do templo, a faixa verde e amarela ainda estava do lado de fora, porque Salomão iria consagrar a Deus. Só que de repente, nos louvores congregacionais ainda, quando eles estavam dizendo, Santo, Santo é o nosso Deus, bendito para sempre seja o nosso Deus, o Deus de Israel, a Bíblia vai dizer agora que ainda todo o povo do lado de fora, o povo estava onde? Dentro do altar, em cima do altar? Dentro do templo? Estavam aonde? O corneteiro celestial dá o toque. Aí foi o primeiro toque. Espera que tem mais um. Aí de repente, preste atenção, o povo que ora. De repente um anjo que estava contando sobre um milagre que ele havia feito, que Deus tinha usado a ele para ele realizar lá embaixo na terra. Ele estava lá encostado, conversando, anjo com anjo. Sei lá se era serafim, querubim, sei lá, estava lá. Aí de repente o anjo de novo. Houve-se um silêncio no céu. Somente os anjos começaram a correr de um lado e para o outro. E de repente o coordenador do cerimonial de festa disse, preparam as vestes, porque há uma grande cerimônia lá embaixo na terra. E o corneteiro continuava, Imagina o anjo colocando a parte de cima. Calma, não me dá biblada. Não estou adorando o anjo. Presta atenção. Não me dá biblada. Quando estão todos postos, de repente, abre-se os portais da sala de Deus. Quem sabe foi nessa hora que Davi viu o que ele disse. Eu sei que ele estava também no Salmo, se não me engano, de número 18. Ele vê que o querubim vem voando até o altar de Deus, o trono de Deus. E ele diz, voou sim,
e assentou-se na asa de um querubim. Eu gostaria que você entendesse esse momento. Os anjos tudo pronto, uniformemente preparados. A trombeta toca. Consegue imaginar? Olha Deus. Salomão, obrigado meu anjo, vai ganhar um beijo depois. Salomão prontinho para puxar o lacre. De repente a Bíblia fala que um fogo invadiu o templo. Está na Bíblia, tá? O fogo entrou no templo de repente. Não foi o rei Salomão que disse. Os próprios sacerdotes que já estavam preparados para fazer todo o convite para Deus entrar, eles se prostram, e a Bíblia diz que todo Israel colocou os rostos no pó da terra em reverência à glória de Deus no templo. Só para a gente não ferir, quantos entenderam o capítulo 7 aí? Levanta a mão. Então já justifica o pregador e diga: o pregador já pregou. Agora eu quero só te entregar um que Deus mandou te entregar. Tem muita gente que vem para a igreja, infelizmente, vem com o croqueiro agarrado lá no siso. Tem muita gente que vem na igreja cheirando o salgado que comprou ali na vendinha. Não ajudou nem um Cafarnaum aqui atrás na cantina. Calma, Deus não está bravo hoje não. E tem muitos crentes que infelizmente, muitos israelitas pertencentes do povo de Deus, esquecem que aqui não é lugar de super-herói e nem de super-heroína. É lugar de herói, mas é um só. E eu gostaria que você entendesse como foi toda a trajetória de Salomão. Salomão, filho de Davi. Diga: Salomão, filho de Davi. Olha, amados, preste atenção no que eu vou falar aqui, porque é forte. Salomão, vendo o seu pai dedicar a construção do templo. Diga: dedicar a construção do templo. Deus dando a ele os engenheiros, e a planta ficou pronta. Diga: a planta já está pronta. E de repente, Davi todo empolgado, pronto para construir o templo de Deus, e tanto para construir o palácio real. Diga: templo de Deus e o palácio real. Olha para mim aqui, por gentileza. De repente, Deus vai ter um diálogo com Davi. Diz: Davi, olha para suas mãos, por gentileza. Olha para suas mãos, por gentileza. Por gentileza. Não responde, mas o que você está vendo aí? Quando Davi olhou, Deus começou a lembrar o que havia nas suas mãos. Mas o Espírito Santo de Deus explodiu na minha alma, aproximadamente 4:30 da manhã dessa madrugada. E sabe o que Davi entendeu? Que o trabalho dele da planta, de preparar os cobres, de preparar todos os amparados e os profissionais, não foi em vão. Porque ele sabia, pastor Jean, que o tempo dele havia acabado. Por isso que todo 1º de janeiro é posse. Ele já sabia que o tempo de reinar tinha acabado. Só que ele já percebeu também que o serviço da planta foi a estabilidade de Salomão. Deve ser por isso que Salomão, no seu livro de Eclesiastes, quando estava velhinho, cheio de experiência de vida, ele escreveu: é melhor o fim das coisas do que o início delas.
Eu quero crer e particularmente tenho fé que é esse momento da transição. A poesia que Deus usou, a diaconisa Lidiane Renovato, a poesia da preparatória, vai falar que quando está crescendo, pouco se importa. Porque tem muita gente que olha para a árvore e fala assim: essa árvore aí é mais uma. Não, isso aí não é semente boa não, isso é fruto temporão. Por que agora houve a planta e Davi foi o autor e responsável da planta? Que o próprio Deus deixou registrado um ensinamento para nós na Bíblia. E o próprio Deus disse: eu não chamo os capacitados, mas eu capacito os escolhidos. Por que o trabalho de Davi foi essencial? Porque estava entrando um menino novo, estava assumindo o trono de Israel um menino novo, e estava agora vindo um menino novo, e menino novo não tem muito equilíbrio nos pés, menino novo não tem muita experiência de trono, quem dirá de um reinado grande, de uma grande responsabilidade que é de Israel. Na verdade, o papel de Davi foi essencial, porque a Bíblia diz: Salomão não teve dificuldade nenhuma, entre aspas, abre aspas que eu já vou fechar ela, não teve dificuldade nenhuma em construir o templo, fecha aspas, porque a planta já estava tudo designada, o engenheiro já sabia qual que é o mestre de obra que ia fazer o tal evento, que o outro sabia que ia, o pintor já sabia o que ia fazer, já estava tudo preparado. O que Davi fez foi seguir o que estava na planta. Me pergunta assim: e aí, pregador? Diga, e aí, pregador? O que isso tem a ver com a minha vida? Não, pergunta, parece meio ignorante, mas pergunta: o que isso tem a ver com a minha vida? Deixa eu fazer uma pergunta: quem é que ora aqui? Só para me ver para quem que Deus está falando aqui hoje. Quem é que ora? Só quem ora, quem é que ora? Sabe o que tem a ver? Por que eu abri e fechei aspas? Para construir o templo e o palácio real, ele não teve dificuldade nenhuma. A dificuldade foi ele enfrentar os de baixa sorte. A dificuldade maior, sabe o que foi? Foi ele enfrentar as oposições. Mas sabe por que Salomão rompeu os obstáculos e foi o rei mais sábio? Porque o que o pai dele deixou foi a planta pronta. Sabe por que você ainda não saiu da igreja? Sabe por que você não abandonou a mesa do círculo de oração? Sabe por que você, mesmo chorando, soluçando, murmurando, falando, Deus ele continua tendo a fidelidade sobre a sua vida e a intimidade? Porque você está seguindo a planta direitinho. Tem muita gente se levantando, tem muita gente dizendo que não vai dar certo, tem muita gente que não dá crédito, mas saiba de uma coisa: segue a planta, que a vitória garante. Não preocupa. Percebe que eu não estou preocupado ainda para mexer com o palco das suas emoções. Sabe com quem que eu estou preocupado? Que a mensagem de Deus ela tem que ser abrangente. Tem gente frustrada aqui, sabia? Tem gente frustrada aqui me olhando agora, aqui ó, frustrado. E sabe por quê? Porque tem uma coisa muito difícil da gente lidar. E no livro de Salomão, de Eclesiastes, capítulo 3, ele fala sobre essa dificuldade. Salomão disse: abaixo do céu há tempo para todas as coisas, e o tempo é igual ao câncer. Tem gente que está na igreja há tanto tempo e não consegue produzir nada. Calma, me ouve com o coração. Tem gente há tanto tempo que está parado dentro do templo e não consegue colocar um tijolo na fileira. Você não sabe como isso dói na alma dessas pessoas. Você não sabe como eles vivem batalha espiritual para se manter crente. Por que Deus colocou esse tema?
para curar a terra ferida, para chegar no vale de Ezequiel 37 e dizer: ainda tem vida aí. Para lembrar que até você que está frustrado ministerialmente falando, matrimonialmente falando, você que está com a família bombardeada, segue a planta nesta noite. Aguardem Deus pela planta. Porque a Bíblia diz, sem dúvida, com certeza, aquele que começou a boa obra, ele vai concluir ela. Quem tem os olhos ungidos começa a contemplar os capetas, os demônios, os cães de Satanás batendo em retirada nesta noite, porque Deus vai tirar o sentimento de frustração e vai colocar o sentimento de humilhar-se diante do Senhor, porque é Deus que o exalta. Segura, calma. A Bíblia diz que a descendência daqueles que andam com olhares altivos, aqueles que pensam ser, Deus vai cuidar de abater, mas aqueles humildes, aqueles que reconhecem que vai agora seguir a planta, Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do nosso Deus de Israel permanecerá. Sem brincadeira, se o papai não tivesse dado aquela palavra na introdução aqui, da abertura do culto, eu não pregaria essa mensagem conforme eu estou pregando, porque parece muito causa própria. Eu aprendi com o papai, isso aqui não é lugar de desabafo, isso aqui é lugar de revelação de Deus. Esquece essa voz rouca, esquece o pedaço de barro, mas entenda, chega de amassar barro. Tem planta para você seguir. Quem anda com a planta, olha, mantém a oração intacta. Quem anda seguindo a planta não tem medo de demônio. Quem anda seguindo a planta não tem problema de síndrome de Lúcifer, síndrome de Caim. Quem segue a planta sabe que o tempo vai chegar, que o momento vai chegar. Só quem ora, só quem está seguindo a planta, mesmo que seja na profecia, levanta a mão e dá glória. Eu queria que você me explicasse. Se você for ver, Davi era poeta, compositor e músico. Davi não era guerreiro. Deus o fez guerreiro. Deus não conta com um soldado bom. Ih, esse pregador está confuso hoje. Que isso, rapaz? É quadrinho da Turma da Mônica? Estou igual você agora, aprendi. É quadrinho da Turma da Mônica que conta sobre um tal Sansão? Não, é Juízes mesmo. Juízes vai explicar para nós de um tal Sansão. Mas eu vou te falar agora, Sansão não era forte. Sansão não era aquele que arrancava os portões da cidade. Sansão, olha que heresia que ele estava cometendo em cima do altar da preparatória. Não. E engano seu, porque ele era cabeludo, tinha um cabelo bom igual o meu. Engano seu que o poder estava no cabelo dele. Sabe aonde estava o poder dele? Na oração. Sabe por que ele conseguiu ferir 1000 homens, matar 1000 homens com uma queixada? Porque ele tinha uma vida de oração com Deus. Se você soubesse o poder que você tem, se você entendesse como usar o poder que você tem, todos os demônios bateriam em retirada agora. Mas hoje você vai entender, quem segue a planta ora, quem ora tem intimidade, e quem tem intimidade, Satanás tem que bater em retirada, porque é um povo forte. Me prova que Sansão era de oração. Os 2 olhos vazados, cabelo cortado, ameaçando crescer, simbolizando a graça de Deus voltando para o pecador. Ele ora.
Deus, me esforça só mais uma vez. Só mais uma vez. Eles estavam assim: Dagon é Deus, Jeová é menino. Dagon é Deus, o Yeshua não é ninguém. Dagon, ele é o Todo-Poderoso. Olha lá, olha o cego amassador de barro, olha lá, tá lá, ó, olha lá. Aí alguém ia ver, não, eu tenho que ver ele pessoalmente. Ô Sansão, e sabe onde ele estava? Ele pediu que colocasse ele nas colunas principais que sustentavam o templo de Dagon. Preste atenção. E ele começa a fazer o que? A orar. Deus, me esforça só mais essa vez. Sabe o que ele fez? Ele se despiu. Ele lembrou que ele era pecador e que a paixão por Dalila interrompeu a ligação dele. Por isso que Jesus deixou o ensinamento: vigiai e orai. Não é orar e vigiar, tem que vigiar primeiro para continuar mantendo a oração. Eu não estou entendendo ainda, pregador. Sabe por que Dalila tem te assustado? Sabe por que Dalila tem brincado com você? Porque você não está vigiando. Mas a partir de hoje, segue a planta, porque tu vai ver as mãos de Deus sobre a sua vida. E o bonito foi quando ele começa a sentir que as suas forças estavam voltando. Ele começa agora: me esforça, e o templo de Dagon começou. Dagon é o inferno. Ele está tremendo agora, ó. Já vou avisar, quem vai fazer o apelo é o papai. Os corações ficam livres, sabe? Quem vai fazer o apelo é o papai. E vai já. Ao inferno. O que era motivo de festa virou WC, de um odor terrível, porque o que teve de gente passando mal. Olha, rapaz, foi quentinho, WC. Tivéssemos 125, você saberia o que eu estava falando. Mas vamos voltar ao assunto. Irmãos, falaram aqui sobre Débora, missionária. Ângela Borges, com todo o respeito que eu tenho a senhora, eu vou usar a senhora. A senhora está aí novona, inteirona, bonitona. Mas era uma senhorinha de 90 anos. E ela era coordenadora do círculo de oração. Diga, coordenadora do círculo de oração. De repente Deus dá uma visão para ela. E ela pede um mensageiro para ir atrás de um tal de Baraque. Diga, Baraque. Grita, Baraque. Quando o Baraque chega perto dela, Baraque fala: Débora, profetisa do Senhor, juíza, coordenadora do círculo de oração, a senhora mandou me chamar? Assim diz o Senhor dos exércitos. Baraque, Cícera está vindo com seus carros de ferros, seus cavaleiros e os seus soldados fortemente armados contra Israel. Diga, misericórdia. Mas ele manda te dizer: desce e vai à peleja com ele. Baraque disse: eu só vou se a senhora for comigo. Aqui, a planta está pedindo para você se apoiar em profeta e profetiza. É isso que está escrito na planta. Deus toma ela. Por que eu falei da missionária? Deus, eu não tenho esse costume, isso é errado. Mas eu acho bonito também. Não é só eu não, mas eu acho bonito. Deus, não me traga juízo nenhum, por favor. Mas eu acredito que Débora olhou para ele e disse assim: Baraque, Taito!
A vitória até viria por ti, rapaz. Mas como tu é frouxo, como tu não usou a maior arma chamada oração, eu até vou, mas eu vou até a metade. Mas eu vou te dizer, covarde, medroso, menino, pela mão de uma mulher, Deus dará. É pela mão de uma mulher, Deus dará um livramento e a vitória para o teu povo. Só quem crê, só quem crê, só quem crê, só quem recebe. Cícera, corre. Você vai entender agora por que às vezes o seu marido vai para Indaiatuba, você fica aqui na terra. Irmãos, sabe por que nós casados estamos de pé? Não é porque nós grita demais, ou prega bonito, ou alguma coisa semelhante. Não, é porque quando nós vamos para a peleja, tem uma santa de Deus que a maioria das vezes está dentro de casa, cuidando do lar. Poxa, essas irmãs não dê glória, pastor João, eu vou ficar muito chateado. Estou colocando vocês lá em cima. Enquanto nós estamos guerreando, hein, Lucas? Quando nós estamos guerreando, ela está lá cuidando dos meninos, às vezes com um catarrinho no nariz. Jael, grita, Jael! Estava dentro de casa. O homem fugiu do campo de batalha e foi lá no joelho. Pastor, o senhor é homem de Deus, profeta, todo mundo conhece o senhor, mas com todo respeito, eu imagino Cícera chegando de joelho. Lugar dos seus inimigos é de joelho, tá? Vigia, vigia. Seus inimigos não vão te adorar, não. É que já sabe já o início da vitória. Tem que se humilhar, dobrar o joelho para começar a orar e falar com Deus. Só que quem que Deus vai usar? Você. Aí, ó, Cícera, cansado. Ai, Cícera cansado. Ai. Jael, ô Jael. Jael, com todo respeito à vossa pessoa, tá, meu pastor? Jael, tem água aí? Ela falou, deita aqui na minha varanda. Deita aqui na minha varanda. Deita aqui na minha varanda. O lugar dos seus inimigos sempre será de joelho. E enquanto eles não conseguirem entender, eles vão continuar assim. Porque Jesus disse assim, você é a minha imagem e a minha semelhança. Você vai fazer as obras que eu fiz, vão fazer maiores ainda.